É bem provável que o Mossad, eu digo até que é muito crível por causa da interligação entre os serviços de inteligência. Você viu o que aconteceu no Oriente Médio. Veja que o presidente Trump, inclusive em relação ao Hamas, ele diz que se o Hamas não cumprir o acordo, não somente na devolução dos corpos que estão faltando, mas agora no momento em que eles saem com armas ostensivamente contra a população da faixa de Gaza. Olá, bem-vindo ao Linha de Frente Brasil. No programa da Auriverde de hoje, 17 de outubro de 2025, o apresentador Pittori e o coronel Gerson Gomes afirmou que a CIA pode estar preparando operações terrestres na Venezuela a fim de derrubar o regime de Maduro. Então, vamos ao corte de hoje. Coronel, queria ouvi-lo sobre a CIA em solo venezuelano. Ao mesmo tempo, uma nota do PT condenando tal ação no momento em que Mauro Vieira vai se encontrar com Marco Rubio. Essa mistura eu acho que não deu bom não, né, para esse encontro do Mauro Vieira. Mas quero ouvi-lo em especial com relação à chegada da CIA em solo americano. Dizem, inclusive, ouvimos Ivan Kleber essa semana, coronel, falando sobre a possibilidade de até Mossad estar envolvido, né, nesse momento, né, nessa tentativa de captura de Nicolás Maduro, coronel. É bem provável que o Mossad, eu digo até que é muito crível por causa da interligação entre os serviços de inteligência. Você viu o que aconteceu no Oriente Médio. Veja que o presidente Trump, inclusive em relação ao Hamas, ele diz que se o Hamas não cumprir o acordo, não somente na devolução dos corpos que estão faltando, mas agora no momento em que eles saem com armas ostensivamente contra a população da faixa de Gaza, ele diz que voltará a faixa de Gaza, e ele coloca na primeira pessoa, o que significa que quando ele fala dessa questão da faixa de Gaza, ele obviamente fala em conexão com a política de defesa do Estado de Israel. Veja que o ataque foi feito no Irã, ele foi precedido pela destruição de toda a defesa antiaérea iraniana feita pelos caças israelenses numa operação muito bem coordenada. Por que não dizer que isso aconteceria na Venezuela, onde se sabe da presença do Irã? O próprio governo venezuelano, ele ostensivamente falou sobre construção no território venezuelano de drones iranianos, de importação de tecnologia iraniana. Havia presença de um determinado momento até de tropas russas e iranianas ali assessorando militarmente o governo de Nicolás Maduro. Então é claro que existe esse interesse. Não podemos esquecer que quando eu falei de novo do ouro, nós temos vários pontos de exploração de ouro que foram tocados, inclusive com a presença russa na Venezuela, mas vários desses pontos ali na reserva Yanomami são produções do PCC, e até Comando Vermelho e PCC, na área de Assis Brasil, que nós temos aquela tríplice fronteira ali com Bolívia, Peru, e que pega o Acre e um pedaço de Rondônia ali nessa área de interesse. Também há exploração de ouro do lado boliviano e peruano hoje, que também já começa a receber contatos de lavagem de dinheiro de comunidades ligadas ao Hezbollah. Então você vê que os assuntos estão interligados. Você não tem a menor dúvida que a questão venezuelana, ela não é simplesmente hoje a questão do narcotráfico. A lavagem de dinheiro acontece inclusive aqui nos Estados Unidos, e o governo americano hoje está usando uma força-tarefa que reúne o secretário de Estado, o secretário de Tesouro, a secretária de Justiça, não podemos esquecer, e essa força-tarefa que opera junto, agora ela é musculada pelo secretário de Defesa, porque quando você caracteriza como um grupo terrorista, você autoriza a utilização da inteligência militar nessas operações. Então, quando você coloca a CIA, você, na verdade, está dizendo que
operações dentro do território da Venezuela já começarão a ocorrer. Podem, inclusive, ocorrer ataques a instalações que, obviamente, eles vão selecionar, estando ligadas ao narcotráfico, até porque existe uma narrativa, né, como gosta o presidente Lula de falar, que foi montada para valorizar essa ação na Venezuela dentro de um esforço de retomada democrática. Lembre que o Prêmio Nobel da Paz, dado a Maria Corina Machado, muita gente falava, era o Trump que tinha que receber. O Trump não precisa. Ele pode, inclusive, ser reconhecido no ano que vem, não tem problema, mas esse prêmio a Maria Corina Machado dá uma liberdade de ação ao governo americano gigantesca diante da comunidade internacional, porque todos entendem que o presidente eleito não está em exercício por causa da ação do ditador Nicolás Maduro. Então, vai acontecer, Pitoli, eu digo para você que esse encontro, havia uma expectativa do Brasil intermediar uma solução. Eu imagino que talvez a única solução que o Marco Rubio aceitasse seria se o Mauro Vieira dissesse, olha, nós podemos mandar aeronaves brasileiras, solicitamos um salvo-conduto para retirar o Maduro, o Padrino, tirar a cúpula, ali o Diosdado Cabello e a cúpula toda ali dessa organização criminosa. Nós faremos o transporte, podemos fazer uma escala ali na Turquia para o pessoal pegar o dinheiro do ouro deles que já está colocado ali, deixamos eles lá em Moscou na mão do Putin e eles, junto com o Bashar al-Assad, que também já foi colocado lá com o Putin e saiu da Síria, eles se entendem e a gente começa um processo de retomada democrática na Venezuela. Topa? Pode ser. Se o Mauro Vieira foi com essa proposta, eu acredito que o Marco Rubio pode considerar. Se foi qualquer coisa diferente disso, não acredito que o Brasil hoje tenha estatura geopolítica, infelizmente, de conseguir uma solução negociada para o caso da Venezuela. É uma situação muito difícil, até porque, se a gente parar para pensar, e faço questão, inclusive, de desfazer um boato que está nas redes sociais, muita gente me passou essa informação de que o comandante do Exército Brasileiro teria sido sancionado e que nessa reunião o Mauro Vieira teria sido informado de que o comandante do Exército estava com seu visto dos Estados Unidos cancelado, que ele não poderia ir aos Estados Unidos. Recebi essa mensagem aí nas redes sociais de muita gente. Fiz até questão de confirmar, liguei para os amigos que ainda estão em Brasília, ali no Centro de Comunicação Social do Exército. É uma notícia falsa, não aconteceu realmente esse cancelamento. Eu sei que vários de vocês acompanham as redes sociais do Paulo Figueiredo, ele diversas vezes já tem se posicionado sobre a opinião que ele tem em relação à aproximação do comandante do Exército com o Alexandre de Moraes, e tudo isso já foi dito que por causa disso haveria uma sanção, mas na verdade a diplomacia militar, como eu tenho dito, é diferente do ambiente da diplomacia normal do país. As ligações que existem doutrinárias e equipamentos da indústria de defesa e até mesmo, eu já falei e repito, há um oficial general brasileiro do Exército que serve no Comando Sul, ou seja, o Comando Sul que coordena as operações agora no Caribe ali e que fará está fazendo, né, na verdade, já essa intervenção na situação ali da Venezuela. Esse Comando Sul tem um oficial general brasileiro lá. E eu digo para você, com certeza ele compartilha essas informações e o que acontece ali, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, tem uma visão do que está ocorrendo muito mais real do que a gente imagina. Então, Pitoli, eu posso te dizer que acontecerá realmente. Eu não acredito que o pagador de impostos em pleno shutdown aqui, vocês sabem que os militares estão recebendo o salário graças a uma atitude do presidente Trump que disse que mesmo com o orçamento bloqueado por essa crise parlamentar ali que os democratas estão fazendo, os militares receberiam seus salários. Ele retirou de um fundo diferente e chegou a dizer que milionários que ele conhece pagariam do bolso os soldos das Forças Armadas, se preciso fosse, mas que não seriam interrompidas as operações ali. Então, eu creio, Pitoli, que essa solução da Venezuela ela está muito mais próxima do que a gente imaginava. A gente tem que entender que há um faseamento, né? A questão do Oriente Médio era prioritária, existe a questão da Ucrânia, existe a questão da Rússia, existe até o jogo geopolítico com a China, essas questões tarifárias,
mas chegará o momento que Nicolás Maduro terá que deixar o país, porque ele não é o presidente eleito, escolhido pela população. E esse é o contraponto que eu faço com a fala do Lula. Eu vi a fala dele ali no evento do PCdoB, ele dizendo, e o PT se manifestando, dizendo o seguinte, que quem tem que decidir a situação na Venezuela é o povo venezuelano. Concordo com ele. O povo venezuelano já decidiu nas urnas. Só que o ditador resolveu não respeitar, né, Pitoli? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, dar o like, comentar e compartilhar nas suas redes sociais. Ajude-nos a crescer ainda mais no YouTube. Nos vemos no próximo vídeo.